Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gabriel, professor de Geografia de vocês. Então, hoje nós daremos seguimento a essas videoaulas que estão sendo passadas, né? Estamos saindo do setor da videoaula sobre energia, sobre matriz energética, e vamos falar hoje sobre outros dois grandes setores da economia que são muito importantes para a economia brasileira e para a economia do mundo, que são os setores, a matriz das redes de transporte e comunicação, que estão diretamente interligados e diretamente relacionados também com o setor energético, como vocês poderão ver na videoaula de hoje. Antes de tudo, já aviso que a gente está fazendo um pouco diferente agora, não está aparecendo na minha cara, será só a minha voz sobre os slides, né? Então vocês não vão precisar ver minha cara feia, fiquem tranquilos com isso. E agora seguiremos para primeiro falar sobre o setor de transporte. O setor de transporte é dividido em vários tipos de transporte, então nós falaremos sobre cada tipo deles. O primeiro é aquele mais conhecido de todos, que é o tipo de transporte rodoviário. Quais são as características principais do tipo de transporte rodoviário? Por um lado, a implementação dele é mais rápida e mais barata, então para você implantar essas rodovias, essas grandes rodovias, você não precisa de muito custo e você faz de uma forma mais rápida, tanto que por conta disso é aquele mais utilizado no mundo, quando, por exemplo, um político quer de repente tentar mostrar que está fazendo alguma obra, ele acaba investindo mais nesse setor rodoviário. Então, o Brasil, a gente vai falar hoje sobre a escala nacional, sobre os tipos de transporte do Brasil, especificamente. Então, o Brasil ele acaba utilizando muito disso para poder mostrar que está fazendo obra. É aquela típica expressão obra para inglês ver. É um tipo de setor rodoviário. Isso não quer dizer que ele não tenha certas vantagens, muito pelo contrário, ele possui vantagens também, mas ele possui certas desvantagens também. Uma desvantagem dele é que o custo de manutenção ele é altamente elevado foi ótimo, né? Ele é elevado, por quê? Por causa de seu uso intenso, então ele é sempre utilizado pelos carros, bastante carro passando por ali. Ele sofre também aquela ação do intemperismo, ele é degradado, o asfalto é degradado pelos carros passando constantemente, pelos caminhões passando constantemente e pela ação do intemperismo também. E isso acaba sendo favorecido e intensificado quando o asfalto é de baixa qualidade. No caso do Brasil, o nosso asfalto em geral é de baixa qualidade, tanto que em poucos anos você precisa ver uma rua sendo recapeada e sendo reposta também o asfalto dali, ou tapando os buracos que são expostos naqueles locais, nessas ruas e nessas estradas também. Existem estradas de boa qualidade? Existem estradas de boa qualidade, mas no geral é de baixa qualidade em relação ao Brasil. Mundo afora já existem asfaltos de muito mais durabilidade, muito mais qualidade também. E o custo de operação dele é elevado também. O que seria isso, gente? O que é um custo de operação elevado? Ele necessita de uma grande engenharia de tráfego, ou seja, de você ter uma organização daquele tráfego de sinais, dentre outras, de placas de sinalização, e ele é altamente dependente do petróleo, do setor de petróleo. Por quê? Porque você precisa, para poder mover esses carros, esses veículos, você precisa da gasolina. Então você precisa de muita gasolina. Então, para você ter um transporte rodoviário funcionando intensamente, você precisa de um país que tenha pelo menos uma reserva ou uma autossuficiência no setor energético do petróleo. Agora, uma vantagem dele é que ele é bastante flexível, então você pode, por exemplo, ter uma entrega de porta a porta de certas mercadorias, seja com uma moto, seja com carro ou com diversos outros tipos de veículo. E ele também é bom para comportar poucos volumes de cargas por conta dessa flexibilidade, o que acaba tornando-o adequado a curtas distâncias. Então, países menores, de repente é viável você implantar o setor rodoviário, você ter mais flexibilidade ali. Mas países de extensão territorial continental como o Brasil, de repente não é o setor mais viável. Só que, contraditoriamente, foi o setor mais investido ao longo da história do desenvolvimento dos transportes no Brasil. Olha só que contradição, né, gente? Aqui temos uma imagem de uma grande rodovia, uma até rodovia de alta qualidade, se eu não me engano. É o cruzamento da rodovia Bandeirantes com uma outra que eu não lembro o nome, que se encontra lá em São Paulo. Lá em São Paulo você pode ver certas rodovias com uma qualidade melhor, com asfalto melhor e mais largas também, com mais espaço para ter um fluxo maior de pessoas, porque São Paulo, na região sudeste, é a área onde há mais fluxo de carros. E agora vamos falar sobre o setor ferroviário, que é um setor muito importante na história do Brasil também. Só que acabou, durante de um tempo para cá, tendo um menor investimento, um certo desinvestimento nesse setor, infelizmente. Né? Quais são as características principais do setor ferroviário? A implantação dele é muito cara. Para você poder implantar uma ferrovia e um trem ali, seja para qual tipo de fim você precisar, você precisa gastar bastante, você precisa ter uma estratégia muito grande.
mas o custo de manutenção e operação dele é muito mais baixo do que o setor rodoviário. Ele tem pouca flexibilidade, isso é uma desvantagem dele, mas, porém, contudo, todavia, ele pode transportar bastante carga. Então, ele tem uma alta capacidade de transporte de cargas terrestres, de transporte terrestre. E também ele acaba também comportando bastante gente. Então, o transporte de massa dele também, para você transportar muita gente, se deslocando para o trabalho, por exemplo, numa região metropolitana, ele é o setor mais indicado. E aí você pode ter o setor ferroviário, você pode ter o tipo de transporte ferroviário, temos aqui no Rio de Janeiro, né? Com a Supervia você pode ter também o tipo de transporte metroviário, que nada mais é do que um desenvolvimento desse transporte ferroviário. O metrô é um desenvolvimento a nível metropolitano das ferrovias. De uma forma diferente de tecnologia? Sim, de uma forma diferente, mas está dentro do mesmo tipo de transporte, que transporta muita massa também, que nós temos aqui no Rio de Janeiro, o Metrô Rio também, que infelizmente são malhas ferroviárias e metroviárias até um pouco, assim, elas não comportam o que o Rio de Janeiro precisa. Esse é um grande detalhe aqui da região metropolitana do Rio. E ele é ideal para longas distâncias terrestres, tanto para transportar pessoas, por exemplo, quando você tem uma área metropolitana, uma cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade muito grande, ele acaba sendo bom para transportar do subúrbio um trabalhador para o centro ou para outra área da cidade. E também ele acaba sendo fácil, melhor para você transportar grandes cargas a longas distâncias também no continente. Aqui temos uma foto depois das Olimpíadas, né, com essas obras que tiveram no Rio de Janeiro, da estação de Deodoro. Então ela tem uma estação um pouco mais moderna hoje lá em Deodoro, que é uma das estações centrais que distribuem as linhas de ferros pelo Rio de Janeiro. E aqui temos um problema desse transporte de massa, que é um problema recorrente tanto nos países emergentes quanto nos países desenvolvidos, que tem uma grande quantidade de pessoas, uma grande quantidade de população, que é a superlotação do transporte ferroviário e metroviário. Então você tem esse problema aqui no Brasil, lá no Japão, na China, dentre outros países também, que acaba complicando, acaba piorando a qualidade de vida do trabalhador, que se estressa nesse caminho, nessa jornada de trabalho, e que acaba trabalhando de uma forma um pouco pior por conta desse estresse todo. Eu tenho certeza que provavelmente o pai de muita gente aqui, ou vocês mesmos já sofreram com a hora do rush da Supervia e da Metrovia aqui no Rio de Janeiro. Com certeza, gente. Aqui essa foto é uma foto tirada por mim, a única foto tirada por mim desses slides, que ela até tem uma história engraçada, né? Eu estava pesquisando sobre esses trens no Rio de Janeiro, estava fazendo uma pesquisa, e aí eu estava lá em Seropédica, e aí esse trem é o trem cargueiro da MRS, que ele transporta de Itaguaí até Minas Gerais. Então ele faz essa integração. Ele transporta minério de ferro, dentre outros minérios também. E eu estava lá para tirar uma foto desse trem passando. Esse trem estava para passar, só que na minha cabeça ele tinha a mesma largura de um trem normal da Supervia, né? Então ele também não tem essas estações, ele não tem essas plataformas. Você passa de uma área da linha do trem para outra, de um lado para o outro. E aí na hora eu parei, que eu vi que o trem estava vindo na minha direção, mas eu parei ali do lado, só que achando que a largura dele não era tão grande assim. Eu sei que ele passou um vento do meu lado, ele quase me pegou, eu quase não consegui tirar essa foto, quase não estou aqui para poder contar a história, mas saiu uma foto muito boa aí, que é a foto desse trem. E felizmente não virei capa de jornal, né, gente? Aqui agora vamos falar sobre o transporte hidroviário, que ele tem uma relação muito forte com o Brasil também. Ele podia ter uma relação melhor com o Brasil, porque o Brasil possui uma grande bacia hidrográfica que poderia ser aproveitada, mas acaba não sendo. Esse tipo de transporte possui custos variáveis. O que são custos variáveis? Em certas localidades você tem alto custo para implantação e operação, em outras não. E aí ele também se subdivide em dois: a navegação marítima e a navegação fluvial. No caso da navegação marítima, nós temos grandes cargas sendo transportadas pelos continentes e também a própria navegação de cabotagem, que é aquela navegação de porto para porto pelo litoral de um próprio país. E na navegação fluvial, nós temos o quê? Normalmente, no Brasil, ele acaba sendo pouco utilizado para o transporte tanto de pessoas quanto de cargas, mesmo a gente tendo uma grande bacia hidrográfica. Por quê? Porque a implantação da navegação fluvial, só no caso da implantação, acaba sendo um custo alto, porque você precisa implantar as eclusas, construir eclusas. O que são eclusas, pessoal? São tipo elevadores de barcos que estão nas quedas dos rios. Você precisa de ter uma queda, quando você tem uma queda do rio, para o barco não cair e não afundar, você precisa de ter essa eclusa para transportar ele como elevador para a parte mais de baixo ou de cima desse rio, e aí continuar o seu percurso.
Mas se você tivesse essas implantações dessas ecludas, que tem um impacto ambiental, mas a nível de transporte acaba sendo mais viável, você teria um custo operacional muito baixo, se for comparado, por exemplo, a você, de repente, fazer uma rodovia, uma ponte ali, de uma parte do rio para o outro e continuar para ter aquele mesmo trajeto. E temos outra característica do Brasil, que os portos são considerados, apesar de ter tido uma melhora, uma reestruturação produtiva, em que hoje eles estão mais modernos, eles ainda são considerados, se comparar a outros países desenvolvidos, como mais ineficientes, com certos gargalos estruturais, mesmo inclusive nessa navegação de cabotagem também. Aqui temos um exemplo de um porto aqui do Rio de Janeiro, próximo da gente, inclusive, é o porto de Itaguaí, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, e aí nós podemos ver essas cargas todas que são colocadas nos barcos. Essas cargas também, elas conseguem ser encaixadas tanto naquele trem cargueiro que foi mostrado para vocês, quanto também nos próprios caminhões. E aí você começa a ter uma integração dos transportes, ou seja, uma integração dos modais. Os modais são tipos de transporte, gente. E aí quando você tem uma integração dos transportes, uma integração entre esses modais, você tem um transporte multimodal ou intermodal, que aí causa, que aí favorece esse escoamento dessa produção, que acaba favorecendo o consumo também. E aí você pode ter esse transporte intermodal para as cargas, mas também para as pessoas, quando você tem um transporte de pessoas mais integrado. Por exemplo, um teleférico com o metrô ali integrado, com o trem integrado, com o BRT integrado, você começa a ter um intermodal também para o fluxo de pessoas. E vamos falar sobre o transporte aeroviário, que é o tipo de transporte que é a marca desse mundo que a gente vive hoje. Quais são as características do transporte aeroviário? Primeiro, há um alto custo de implantação e manutenção, ele é o transporte mais caro, mas isso não significa que ele não tenha vantagens. Você precisa, para implantar ele, de muita tecnologia, você tem um alto consumo energético de combustíveis, e você precisa de uma mão de obra muito qualificada para poder pilotar esses aviões e também para poder fazer a manutenção desses aviões. Mas, porém, contudo, todavia, ele possui uma característica, uma vantagem de ser mais rápido e mais cômodo, por exemplo, para o transporte de pessoas, mais confortável e muito mais rápido. Ele também possui outra característica de acabar comportando um baixo volume de cargas, então ele não é bom para grande quantidade de cargas. Mas as cargas que são transportadas, quando você tem um alto valor agregado e você precisa transportar de uma área de um continente ou de um país para outra área, ele acaba sendo mais viável, ele acaba tendo um custo menor, ele acaba sendo mais rentoso, mais rentável. E aí você tem, por exemplo, como marca hoje desse transporte aeroviário, ele acaba sendo uma intensificação dessa globalização. Durante a terceira revolução industrial, foi o momento em que esse transporte aeroviário se intensificou mais, o fluxo de pessoas pelo mundo. Fazendo uma ligação até com essa questão do coronavírus, ele foi um dos transportes, um dos tipos de transporte que mais disseminou o próprio coronavírus pelo mundo com o fluxo de pessoas que vieram lá da China. Então a gente pode até fazer, de repente, uma problematização a partir disso, gente. Outras características dele. O que ele faz parte dessa terceira revolução industrial? Já foi dito que ele transporta produtos de alto valor agregado e menores. Um exemplo de produto de alto valor agregado e menores. Produtos eletrônicos. O próprio notebook, dentre outros produtos também, tem alto valor agregado. Joias também são exemplos que são mais transportadas nesse sentido, gente. E ele acabou aumentando o fluxo de pessoas pelo mundo, que faz esse paralelo, mais uma vez, essa ligação com o coronavírus. Ele também aumentou, consequentemente, o número de compras pela internet para poder transportar essas mercadorias de alto valor agregado. Aqui temos uma imagem da Gol, que é uma empresa conhecida aqui no Brasil a nível desse tipo de transporte, né, gente? Agora vamos falar sobre um tipo de transporte que não é muito comentado, mas que é essencial também na matriz de transportes e na matriz energética brasileira, que é o transporte dutoviário, o transporte a partir dos dutos. Ele tem uma especificidade. Ele não transporta pessoas, ele transporta cargas. E essas cargas, elas são extremamente específicas. Ele é válido apenas em quantidades muito grandes, então ele só é rentável quando você tem uma quantidade de cargas, desse tipo de cargas muito grande. Ele tem um considerável custo de implantação, mas de manutenção nem tão alto assim. E no caso de combustíveis, quando o tipo de carga são combustíveis, ele também tem um considerado custo operacional, no caso dos combustíveis. O exemplo desse tipo de carga que é transportada a partir do transporte dutoviário são os oleodutos, os gasodutos. Qual o tipo de oleoduto? O diesel, os gasodutos, o gás natural,
Outro tipo de oleoduto também, o próprio petróleo, são utilizados para poder transportar. Os dutos, o transporte dutoviário é utilizado para transportar petróleo, óleo diesel e gás natural, que são produtos energéticos, gente. Então a gente mais uma vez faz a ligação do setor de transporte com o setor de energia aqui, um ligado com o outro, que acaba mostrando essa importância geopolítica do transporte dutoviário. Quando você tem, por exemplo, uma distribuição, um monopólio, ou quando você tem um maior controle sobre esse tipo de transporte, você acaba tendo uma força geopolítica a nível nacional e mundial muito grande também. Aqui temos um mapa dos gasodutos do Brasil, dos principais. O em vermelho é o gasoduto Brasil-Bolívia, que ele acaba transportando o gás natural que vem lá da Bolívia até São Paulo, depois Porto Alegre. Nós temos aqui também uma interligação, essa parte em verde, entre os gasodutos que já existiam aqui na região sudeste, de Belo Horizonte, Campos e Santos também, que são áreas de gás natural no Brasil. E agora vamos falar sobre o setor de comunicação, algumas características principais desse setor de comunicação que está diretamente interligado ao setor de transporte. Qual uma característica principal dele? Ele teve diversas fases onde ele se remodificou durante todas as revoluções industriais. Na primeira revolução industrial, o principal produto, a principal ferramenta desse setor de comunicação era o telégrafo. O que é o telégrafo? Aquele tipo de ferramenta que transporta comunicação através de sinais. Depois do telégrafo veio o telefone, mas na primeira revolução industrial, a inovação principal foi o telégrafo. Na segunda revolução industrial, já foram dois tipos de ferramentas. O rádio, dois tipos de meios de comunicação, o rádio e a televisão, que são tipos de comunicação de massa. Na terceira revolução industrial já veio o que? A internet, os celulares e os smartphones, que é essa revolução em que a gente vive, essa revolução técnico-científica em que a gente vive. E aí, a partir disso, nós temos algumas perguntas, né? Esse tipo de comunicação, esses celulares, essa internet, gera uma aproximação virtual? Será que geram, gente? De repente, sim, né? Você consegue falar com uma pessoa em outra área do mundo aqui, você consegue, pela internet, pelo smartphone, pelo WhatsApp, falar com uma pessoa lá instantaneamente em outro continente. Ele encurta as distâncias? Nesse sentido, de repente, afetivo, nesse sentido de comunicação, sim, né? Ele causa supressão do espaço pelo tempo, ou seja, que é um certo encurtamento dessa distância? De repente, sim, né? Agora, será que é para todo mundo? Será que esse tipo de encurtamento das distâncias é para todo mundo? Aquelas pessoas que não fazem parte, que elas já sofrem com essa marginalidade da desigualdade social e da concentração de renda, elas têm acesso a isso tudo? E outra coisa, gente, ao passo em que você consegue, pelo WhatsApp, você conversa com, sei lá, uma pessoa em outra parte do mundo, uma pessoa, um namorado, ou um amigo, uma amiga, ao passo que você faz isso, você consegue suprir o seu afeto ali, as pessoas que estão próximas de você, será que você não se distancia delas? Você se aproxima da pessoa que está longe, mas não acaba se distanciando da pessoa que está perto de você, tentando conversar contigo? Então, existem certos fenômenos sociológicos que são vistos a partir também desse tal encurtamento das distâncias, né? E ele marca, né, é uma marca desse processo de globalização. Quando você pensa em globalização, você precisa pensar nesses três setores, pessoal: comunicação, energia e transporte. Aqui nós temos um exemplo hoje, né, de uma ferramenta, que é uma ferramenta de relacionamentos que é utilizada para isso, que é o Happening, que é uma ferramenta para a pessoa encontrar a outra, a cara metade, a pessoa amada, enfim. Também tem o Tinder, tem outros aplicativos de relacionamento que você tem no seu smartphone. E aqui temos outro aplicativo que ele acaba casando tudo isso, que ele acaba mostrando a ligação do setor de comunicação com o setor de transporte e acaba tendo uma pegada geográfica, que nesse caso aqui é o Uber, né? Esses aplicativos de transporte particulares, tem Uber, tem 99 Táxi, tem a Cabify, tem diversos, né? E aqui nós temos, por exemplo, um mapa que é um meio de comunicação geográfico, é um meio de informação que mostra onde o Uber está para poder se deslocar até você e aí te buscar e te levar para onde você quer, né? Tudo aí junto nesse bolo só, em um aplicativo tão usual no nosso cotidiano. Agora vamos fazer a questão, gente. Vamos fazer duas questões rapidinho. Leia as características geográficas dos países X e Y, questão do Enem, gente. País X, desenvolvido, pequena dimensão territorial, ou seja, um país pequeno, clima rigoroso com congelamento de alguns rios e portos, intensa urbanização e autossuficiência do petróleo. Então esse país ele tem bastante petróleo disponível e ele também tem os rios e portos ali sendo congelados sempre. Então fica difícil o transporte hidroviário.
Já sabemos que o hidroviário para esse país fica complicado. País Y, subdesenvolvido, grande dimensão territorial, ou seja, uma dimensão continental, ausência de problemas climáticos, rios caudalosos e extenso litoral. Então você possui uma bacia hidrográfica grande e um extenso litoral e poucos problemas climáticos. Uma concentração populacional e econômica na faixa litorânea desse país. É um país exportador de produtos primários de baixo valor agregado. Bom, esse raio-x do país Y seria basicamente quase que um raio-x do Brasil. Apesar do Brasil exportar também produtos de alto valor agregado, então a gente tem quase um Brasil aí com essas características do país Y, né? E do país X um país menor desenvolvido, né? Agora vamos à questão. O que ele pede na questão? A partir da análise dessas características, é adequado priorizar as diferentes modalidades de transporte de carga na seguinte ordem. Então, qual seria o melhor tipo de transporte para qual tipo de país? País X. Então, o país X, o que seria melhor? O rodoviário, em primeiro lugar, depois o ferroviário, depois o aquaviário? País Y. O rodoviário, será que seria melhor, gente? Um país continental, o transporte rodoviário é o mais adequado? Então, a B já é meio complicado, né? C. País X, aquaviário, mas ele fala aqui do congelamento dos rios. Então, a C também fica complicado como o melhor transporte. País Y, rodoviário. De novo, país rodoviário, num país de grande extensão continental, as rodovias elas não são o melhor tipo de transporte. O melhor tipo de transporte seriam as ferrovias. País X, ferroviário. Um país pequeno, o ferroviário é bom? O ferroviário pode ser bom no país pequeno. Mas o transporte rodoviário ele acaba sendo mais flexível, ele tem essa vantagem. Então, no país pequeno, você acaba tendo como um transporte melhor aquele rodoviário. Então, a resposta para a questão 1 seria a letra A, gente. País X, rodoviário, depois ferroviário logo em seguida, e por último, aquaviário. Resposta letra A. E temos aqui o gabarito comentado. A matriz de transporte é fundamental nos dias de hoje. Aqui também nesse gabarito ele fala da questão ambiental, gente. Então, vocês têm que estar ligados também a essa questão ambiental. Todos os tipos de transporte causam impacto ambiental. Isso é um fato. Só que aquele que mais causa impacto ambiental é o transporte rodoviário. Por exemplo, o transporte ferroviário ele causa poluição, ele causa também desmatamento, mas o transporte rodoviário ele causa mais desmatamento e mais poluição porque ele depende muito do petróleo, da queima de combustíveis fósseis, da queima de gasolina. E ele também causa diversos problemas como ilhas de calor nas regiões metropolitanas, dentre outros. Dentre os transportes que mais causam impacto ambiental, o rodoviário é de todos é o pior. É o menos sustentável possível, gente. Mas todos causam impacto ambiental. Agora vamos à questão 2. Uma malha digital que cresce em velocidade vertiginosa, rápida, está cobrindo nosso planeta. É a internet. A rede mundial de computadores. Considerando essa importante inovação tecnológica contemporânea, analise a informação. A integração econômica global é facilitada pelo uso das mesmas técnicas. Contudo, integrar não significa incluir a todos. Perdoe esse if. Mas é isso. Com base nas informações e em seus conhecimentos, escolha a alternativa que melhor explica a afirmativa apresentada. Então, está falando sobre a internet, gente. Vamos lá. Questão 1. A era da informação e da revolução científica prioriza a qualificação da mão de obra e a incorporação de novas habilidades. Isso é verdade. Reconhecendo a diferença existente entre ricos e pobres. E o que foi falado nessa aula anteriormente? Que é justamente o contrário. Que essa diferença existente entre as pessoas que não têm acesso a essa informação, ela acaba sendo abismal hoje. Então não pode ser a letra A. B. A velocidade da informação é o benefício apresentado pela internet para a globalização. Correto. Pois reduz o espaço mundial a um espaço virtual, sem a necessidade de integrar todos os internautas. Então, essa parte sem a necessidade de integrar todos os internautas já mostra o quão excludente é. Então, não pode ser a letra B, gente. C. A internacionalização da rede e a incorporação de centenas de milhões de usuários por todo o planeta excluem as diferenças culturais e econômicas devido à mundialização dos padrões de consumo. Na verdade, é o inverso, né, gente? Ela reafirma essas diferenças culturais e econômicas, mesmo com essa padronização do mundo. D. A internet dinamizou e tornou imediatas transações e negociações em escala mundial, evitando a exclusão digital pelas parcerias com empresas de investimentos e inovações tecnológicas. A exclusão digital, gente, das pessoas que não têm acesso ainda é um dado fato. Não pode ser a letra D. Então, só nos restou a letra E, que está como A aqui, mas é a letra E.
Ao mesmo tempo que a internet facilita o processo de integração econômica global, é também responsável pela chamada exclusão digital, que é um dado fato, pois acentua a distância entre os usuários e aqueles que já viviam em sua situação de marginalidade econômica e social. Correto, gente. E aqui temos o gabarito comentado, que depois vocês podem ter acesso também. Bom, é isso, gente. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Continue estudando bastante. Continue nesse ânimo, nesse pique aí. Que na semana que vem estaremos com mais videoaula. Espero que tenham gostado também. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado, viu?